Um feliz sábado, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Que grande alegria, que grande prazer estarmos juntos para mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. E o título da lição de hoje, que é a sétima lição dessa lição desse trimestre, que trata sobre o livro de Êxodo, tem como título O Pão e a Água da Vida. É um texto, um estudo extremamente importante para que nós possamos entender e reconhecer o Deus como protetor, o Deus como mantenedor, o Deus como cuidador do seu povo, aquele que sabe as nossas necessidades e provê as nossas necessidades. Mas a nossa parte precisa ter um reconhecimento do poder de Deus, do cuidado de Deus, da provisão de Deus. E muitas vezes o povo de Deus no deserto não soube reconhecer que Deus estava presente na sua jornada, na sua caminhada, na sua história, ressignificando aquilo que era necessário para que eles pudessem ter sustentabilidade na sua subsistência ali no deserto pós-Egito, pós-abertura do Mar Vermelho. No capítulo 16 do livro de Êxodo, versículo 28 e versículo 30, assim nos diz o texto sagrado. E o Senhor disse a Moisés: até quando você se recusará a guardar os meus mandamentos e minhas leis? Eis que o Senhor lhes deu o sábado, portanto, no sexto dia, ele lhes dá pão todos os dias, que cada um permaneça no seu lugar, e ninguém sairá do seu lugar no sétimo dia. Assim o povo descansou no dia de sábado. O Deus provedor, o Deus cuidador, o Deus mantenedor, ele se coloca diante de nós como aquele que, sem sombra de dúvida, provê. E nós não precisamos nos preocupar, porque Deus ele está conduzindo. Às vezes nós andamos ansiosos, às vezes nós andamos pensando que as coisas não vão dar certo, que vai nos faltar alguma coisa, mas nunca nos esqueçamos dessas experiências que aconteceram ali com o povo de Deus no deserto. Elas foram extremamente importantes para mostrar para todos nós o que Deus significa em nossa vida como nosso mantenedor, como nosso cuidador. E, meus queridos, nesse contexto, eles cruzaram o que nós chamamos a fronteira do Egito, né, do Egito, e eles já passaram o Mar Vermelho, e eles receberam a bênção de Deus, que Deus ele tinha para eles, para que assim eles pudessem gozar da liberdade que há muito tempo eles não tinham, e muitas vezes faltou da parte do povo de reconhecer o Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que guardou eles das pragas do Egito, especificamente da última praga. Esse Deus não ia faltar para eles e abriu o Mar Vermelho. E o que seria no deserto? Você já imaginou uma caminhada de 1 milhão de pessoas, que em média é o que calculava-se, que estava seguindo o povo de Deus? Eles estavam definitivamente a caminho de Canaã, a terra que mana leite e mel, a terra prometida, a terra que eles que pertenciam aos seus pais, a terra em que estava na memória deles, que eles não tinham conhecido por morar lá, mas sabiam por experiência do que significava aquele lugar. Por 3 dias tudo parecia perfeito, mas as provisões que carregavam estavam se acabando. E como haveria de ser alimentado essa quantidade de pessoas que estavam ali caminhando no deserto? Diante dos primeiros problemas, o povo começou a reclamar. Eles preferiam ter morrido no Egito. Muitas vezes estavam murmurando, dizendo: eu prefiro o Egito, estou com saudade da comida do Egito, estou com saudade daquilo que era cômodo no Egito. E, meus queridos, o que aconteceu é que Deus teve que mostrar para ele que ele era o provedor. O pão e a água não haveria de faltar. O alimento e a bebida não haveria de faltar ao povo. Ele os protegeu de seus inimigos e os ajudou a se organizarem para que eles pudessem ter sustentabilidade. Então, portanto, o que nós iremos estudar? Primeiro, a água limpa, depois o pão que desceu do céu, depois a rocha de Horebe,
depois o significado das mãos levantadas de Moisés, um bom conselho, que é exatamente a experiência de Moisés com o seu sogro Jetro, o pão e a água da vida. O pão e a água da vida. Quem é o pão e a água da vida? Jesus. O livro Patriarcas e Profetas, página 265, Ellen White diz o seguinte: as variadas experiências dos hebreus eram uma escola destinada a prepará-los para o lar prometido em Canaã. Deus quer que seu povo destes dias reveja com o coração humilde e espírito dócil as provações pelas quais o antigo Israel teve que passar, a fim de que possam ajudá-los em sua preparação para a Canaã celestial. Esse texto aqui é extremamente importante para nós conhecermos e reconhecermos esse Deus provedor, esse Deus cuidador, esse Deus mantenedor. E o primeiro ponto da lição, o primeiro tópico da lição, a água limpa, nós gostaríamos de ler agora o texto de Êxodo, capítulo 15, versículo 23. Veja o que nos diz a palavra do Senhor. E eles vieram para Mara, e não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. É por isso que eles chamavam de Mara. Meus queridos, é interessante que a palavra Mara significa amargo, né? E o que fazer em um deserto onde nós sabemos o que significa o deserto, a ausência de água. A água é importantíssima para a vida, e agora a água era imprestável para beber, ela é imprestável para o consumo humano. O que é que nós devemos saber diante da primeira dificuldade, ou seja, qual for a dificuldade que sobrevenha sobre nossa vida? Se Deus está conosco, como algo ruim pode acontecer? A Bíblia diz que o Senhor é contigo, o Senhor está na nossa presença, está no nosso caminho, na nossa caminhada. E essa parceria com Deus, ela é importante quando nós compreendemos a necessidade de dependermos dele. Esse obstáculo da água amarga e mara parecia ser, para o povo de Israel, um desafio muito grande, que eles achavam que era uma dificuldade talvez pior do que passar o Mar Vermelho. Parece que é assim, quanto Deus mais prova e mostra para a gente o seu poder, o seu cuidado, mas parece que a gente duvida de Deus. E é interessante notar que quando o povo, eles encontraram a água intragável, eles começaram a reclamar que havemos de beber. Deus poderia ter purificado essa água antes que eles tivessem chegado. Muitas vezes nós pensamos assim, mas Deus, ele espera o momento certo para mostrar que ele tem poder, que não há adversidade que Deus não possa fazer com que nós venhamos superar. Além disso, ele pediu a ajuda de Moisés na realização do milagre, pedindo-lhes que derrubassem uma árvore para limpar as águas. E o que foi que aconteceu? Deus quer que estejamos cientes de sua presença, mas é preciso entender que nós precisamos também fazer a nossa parte. Esperemos por suas ordens e cooperemos com Deus, fazendo a vontade de Deus, para que a provisão dele ela possa verdadeiramente existir. E, meus queridos, se Israel cumprisse as exigências de Deus, obedecendo às leis de Deus, eles poderiam ter certeza de que seriam protegidos do mal. O mal pode aparecer, mas o problema não é o mal, o problema é a certeza de que Deus, ele pode fazer com que a gente venha superar, a gente venha vencer o mal. O mal por si só, diante de Deus, ele vai deixar de existir. O segundo tópico da lição, o pão que desceu do céu. Então, o primeiro tópico, a gente viu as águas amargas, elas se transformaram em água doce. E o segundo tópico, o pão que desceu do céu. E agora a gente falou da bebida, que Deus ele transforma, aquilo que é amargo e água doce, e agora nós vamos estudar esse tópico da provisão de Deus. E agora, o problema da água estava resolvido. E o problema da alimentação? A escassez de alimento no deserto. Em Êxodo, capítulo 16, versículo 15, diz-nos o seguinte, a palavra do Senhor. E os filhos de Israel, vendo isso, perguntaram uns aos outros, o que é isso?
porque eles não sabiam o que era. Então Moisés lhes disse: é pão que o Senhor lhes dá para comer. Meus queridos, o que é que nós precisamos entender? A questão da ganância de comer, e a gente percebe que a questão da alimentação é uma questão que perpassa desde o Jardim do Éden. O primeiro pecado, ele começou pelo apetite, né? E ele traspassa o tempo, né? E aqui o povo, essa ganância de comer aquilo que tinha no Egito, às vezes a gente não quer abrir mão da comida do Egito, representando a modernidade, a desorganização alimentar, a intemperança das pessoas, né? Um apetite desenfreado, né? A alimentação que não tem qualidade hoje afeta diretamente em todos os sentidos da vida. E essa gana de comer carne fez com que Israel murmurasse contra Moisés e Arão. Mas, na realidade, sua murmuração não era contra Moisés e Arão. A sua murmuração era contra Deus. E qual era o problema deles? O problema do povo é esquecer o passado. Esqueceram lá as pragas que Deus protegeu o seu povo, principalmente a última praga do primogênito, o mar vermelho que se abriu, as águas que se transformaram em doce, as águas amargas de Mara. Então, eles esqueceram o passado, eles se concentraram nas dificuldades do presente, e a gente muitas vezes vê muito mais o problema do que o Deus que pode solucionar. Perderam de vista o futuro prometido, a Canaã, a liberdade, né, a ausência de escravidão, depois de dar-lhes cordonizes para comer, né? Agora, eles comeram carne, diz que comeram tanta carne que a carne saía pelos ouvidos, pela boca, por tudo quanto era canto. A ganância, gente, de comer. Será que isso não está acontecendo hoje? A ganância das pessoas pela alimentação, a obesidade está aí. A Organização Mundial de Saúde já alerta com relação ao apetite desenfreado, a gordura exagerada já se torna um problema de saúde pública. E depois de Deus lhe dar tudo isso aí no deserto, Deus lhe deu pão suficiente para que ele alimentasse a todos durante os 40 anos que eles passaram no deserto. E a gente estuda nessa lição, né, que esse pão que desceu do céu era verdadeiramente miraculoso. E vamos detalhar, não é, o que o capítulo 16 ele relata. Esse pão que descia literalmente do céu, para o povo colher esse pão diariamente, tá certo? Ao sair o sol, ele ia se derreter, tinha que colher logo cedo. Isso nos ensina que a gente tem que dormir bem e acordar cedo. A outra coisa também, caía a mesma quantidade por 5 dias consecutivos. Era a mesma quantidade que caía diariamente, era 5 dias consecutivos. No sexto dia, não caía a mesma quantidade. No sexto dia, caiu o dobro. E no sábado, nada caía. Mas é interessante nós observarmos aqui, de um dia para o outro, se você guardasse da segunda para a terça, da terça para a quarta, da quarta para a quinta e da quinta para a sexta, amanhecia estragado. Mas era interessante observar que da sexta para o sábado não estragava, porque conforme a gente já estudou e a gente já leu em outras lições, e nessa lição no verso introdutório, mostra que Deus deu sábado para descansar, e Deus mandava o dobro, a mesma quantidade caía de segunda a quinta, e na sexta-feira caiu o dobro, porque da sexta para o sábado, esse pão não estragava, como eu expliquei anteriormente, dos outros dias, exemplo, da quarta para a quinta, da quinta para a sexta, não se estragaram, mas ele escolheu o dobro da sexta, porque no sábado não se estragaram. O que é que isso denota? Que a sexta-feira é o dia da preparação e o sábado é o dia do repouso. Isso, para nós, é uma grande lição para nós. Deus quer fazer um milagre na nossa vida, mas Ele quer, da nossa parte, que nós sejamos temperantes, que nós sejamos mordomos daquilo que Ele nos concedeu para que nós viéssemos a administrar. Dito essa questão, né, a rocha de Horebe. Aí a gente vai para uma outra questão de Êxodo 17, versículo 7. Eis que estarei diante de ti, ali na rocha de Horebe,
e ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés fez isso na presença dos anciões de Israel. Bom, veja bem, o Senhor está entre nós ou não. Nós acreditamos nisso, que Deus está nós. Se faltar água, se faltar pão, eu tenho que acreditar que Deus vai prover. Deus ele vai prover a minha e a sua necessidade. Deus não lhe enviava o pão do céu todos os dias, né? Se Deus enviava o pão do céu todos os dias, eles não podiam duvidar em absolutamente nada. A incredulidade de Israel foi surpreendente, mesmo com os milagres de Mara, os milagres que aconteciam diariamente com relação ao maná que caía do céu. Mas cuidado, Paulo nos adverte a não cair no mesmo exemplo de incredulidade. Se a gente lê em Hebreus capítulo 3 e capítulo 9, é um apelo de Paulo em Hebreus para que o povo não caia no exemplo de incredulidade. E vejamos bem, apesar de sua incredulidade, o próprio Jesus fendeu a rocha e continuou a fornecer-lhe água durante toda a peregrinação do povo, durante todos os 40 anos do deserto. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, nos diz que ele é a rocha espiritual. E, meus queridos, para eles, para o povo de Deus, bem como também para nós, o povo de Deus no passado, bem como para nós no presente, Cristo é a fonte da vida e o doador da vida eterna. Ele vai prover. Davi, ele diz, eu fui moço, fui velho, mas nunca vi o povo de Deus a padecer necessidade. Então, eu não posso esquecer desse Deus que deu água para o povo do deserto, que deu pão, alimento para o seu povo no deserto. Eu não posso esquecer o Deus que abriu o Mar Vermelho. Eu não posso esquecer o Deus que trouxe tantas bênçãos para o povo lá no Egito, quando libertou e os fez prósperos no Egito. E agora uma outra história impressionante também, que se encontra em Êxodo capítulo 17, versículo 8, as mãos levantadas. No capítulo 17, que é o tópico, né, as mãos levantadas, e aqui Êxodo capítulo 17, versículo 8, diz o seguinte, então Amaleque veio e lutou contra Israel em Refidim. Então, agora o povo de Deus estava diante de uma batalha. Enquanto eles avançavam do deserto, os amalequitas atacaram Israel. E Moisés pediu a Josué que os defendesse, enquanto ele, Arão e subiu a montanha com a vara de Deus para o quê? Para interceder pelo povo nessa batalha. Então, por que os amalequitas atacaram Israel? Eles ouviram o que Deus havia feito no Egito. Mas, ao contrário dos outros cananeus, eles não tinham medo. Os cananeus tinham medo. Mas aqui, os amalequitas, eles não tinham medo. Eles zombavam de Deus, mesmo sabendo de ouvir falar do que Deus fizera por eles lá no Egito. Eles zombaram de Deus, desafiaram a Deus, atacaram o povo de Deus apenas para provar que eles eram mais fortes, mais poderosos e que talvez tinham deuses muito mais fortes do que o Deus do povo de Israel. Então, o que aconteceu? Enquanto Moisés levantava a vara de Deus, Israel vencia. Mas à medida que os braços se cansavam, ele era derrotado. Então, o que aconteceu? Moisés, com as mãos levantadas, o povo vencia. Quando cansava, o povo começava a perder. Era a hora de o peso da ação ser compartilhado com outros líderes. Precisava Arão e segurar as mãos de Moisés e ajudaram a tornar a obra de Deus próspera, bem-sucedida e derrotar os amalequitas. E foi assim que Deus, ele quer nos ajudar, mas nós precisamos também estar dispostos e devemos cooperar com Deus. Minhas mãos, com as mãos de Deus, vai se unir no ideal, diz um hino antigo. E quando nós nos unimos, a nossa mão com a mão de Deus, milagres acontecem. Nós derrotamos o inimigo. E agora, diante de todas essas questões, né, de toda uma cobrança que era vivenciado, né, Moisés era diariamente, né, você já pensou a grande responsabilidade de Moisés de liderar quase 2 milhões de pessoas, né? E Êxodo capítulo 18, versículo 21, diz o seguinte, além disso,
escolha entre todo o povo homens de virtudes, tementes a Deus, homens de verdade, que abominam a avareza, e os colocou sobre o povo como líderes de 1.000, centenas, 50 e de 10. Veja aí essas questões como são importantes para a nossa reflexão. Veja bem, vendo o sinal que Deus havia anunciado a Moisés, né, e Deus chamar Moisés, disse que ele não tinha condição de assumir uma responsabilidade da forma como ele estava executando sozinho para liderar uma multidão de gente daquela. Ele pediu uma administração compartilhada. Foi aí que Jétro, né, com Zípora e seus filhos, foram a Horebe. E Jétro, embora não fosse israelitas, adorava a Deus. Por isso, após receber o relato de Moisés sobre o que havia acontecido no Egito, louvou a Deus e ofereceu sacrifícios a ele. E no dia seguinte, depois de observar como Moisés julgava sozinho todo o povo, Jétro, ele usado por Deus, ele deu o conselho. Daí que a grande importância para a juventude de casar com uma pessoa que você não casa só com a pessoa, você casa com a família. E Moisés, ele casou com Zípora, e ele não casou apenas com Zípora, ele casou com a família. E qual não foi importante, a família de Zípora, a família da esposa de Moisés, para o ministério de Moisés. Moisés estava cansado, né, administrando aquela grande multidão. Foi exatamente aí que o seu sogro Jétro, ele deu um conselho extraordinário, devido à responsabilidade. Olha como é bom, né, você estar contextualizado devido à responsabilidade. Moisés reconheceu humildemente as palavras de Deus nesse conselho. Por isso, ele ouviu seu sogro e escolheu pessoas capazes de assumir responsabilidades. E qual eram essas características dessas pessoas? Respeitar a Deus, ser digno de confiança e odiar o suborno. Ou seja, Moisés deveria escolher pessoas capazes, homens e mulheres de Deus, para administrar. Então, ele dividiu líderes para 1.000, líderes para 100, líderes para 50 e líderes para 10. Veja, uma administração compartilhada. Esse conselho de Jétro desafogou Moisés e ele pôde efetivamente administrar melhor aquilo que Deus colocara em suas mãos, que era aquela grande multidão para administrar. Isso desafogou consideravelmente a todo o trabalho, a todo o ministério exercido por Moisés. Deus usou a Jétro para que Jétro fosse instrumento nas mãos de Deus, para que Moisés reconhecesse e soubesse como ele deveria melhorar e otimizar o processo administrativo. Se você tem uma empresa, você não pode querer levar tudo sozinho nas costas, você tem que compartilhar. A administração ela tem que ser compartilhada para que desafogue, para que a tarefa ela seja distribuída, para que otimize as ações, para que aquilo que vai ser feito, esse processo, ele seja mais democrático, esse processo seja mais ágil. E isso não deve passar por uma pessoa, isso deve ser efetivamente compartilhado. Bom, e qual é a conclusão que a gente pode chegar no último tópico dessa lição? O pão e a água da vida. Jesus ele disse que é o pão da vida, mas também ele disse que é a água da vida. E em João, capítulo 6, versículo 51, Jesus exatamente diz isso. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei é a minha carne, que darei pela vida do mundo. Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Ele deu o seu corpo, que representa o corpo, que é representado simbolicamente aí pelo pão. Paulo nos diz que os relatos do Êxodo foram escritos para servirem para o nosso ensino, para a nossa aprendizagem. Ou seja, que eles têm uma aplicação espiritual para a nossa vida. E a cerimônia da Santa Ceia, que substituiu a cerimônia da Páscoa, ela traz exatamente a revelação
de que a hóstia, melhor dizendo, o pão sem fermento, representa o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, o fermento representa o pecado, porque um pouco de fermento levanta toda a massa, representa o corpo perfeito e puro de Cristo, que se doou para a humanidade. Então, Jesus é exatamente, ele nos mostra que ele deve ser o centro da nossa vida, o centro das nossas atenções. Essas histórias nos alertam contra a ganância, a idolatria, a fornicação, o tentar a Deus e o murmúrio. Nós precisamos confiar e entender o significado e a importância do corpo de Cristo, que um dia morreu na cruz do Calvário para nos salvar, e o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. É preciso também observarmos que, além disso, Jesus aplicou especialmente a si mesmo as histórias da água, da rocha e o pão dos céus. Então, o que, em outras palavras, podemos dizer? Jesus é a nossa provisão. Jesus é o direito que nós temos de termos vida e vida em abundância, através do seu ministério, através daquilo que ele fez. Jesus disse que ele veio, que ele é o verdadeiro pão que desceu do céu. Esse pão é a sua própria carne, quando ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar. É seu corpo, partido na cruz para dar salvação a todos aqueles que comem, ou seja, a todos aqueles que entendem, a todos aqueles que entregam a sua vida a ele. Isso significa aceitá-lo e ter um relacionamento diário com ele. É eu e vós em mim, um relacionamento estreito. Somente Cristo pode saciar a nossa fome e a nossa sede espiritual. Ellen White, no Sing of the Times, de 22 de abril de 1897, assim diz a serva do Senhor: o Redentor do mundo conhece as necessidades de cada alma, quando estamos oprimidos e cansados. Ele sabe disso, e é ele quem nos dá refrigério espiritual. Pergunte a ele, vigiai em oração, e ele virá. Jesus é o pão da vida, para ser comido todos os dias. Ele é a água da vida, para a alma sedenta e desfalecida, e todos podem participar da sua graça. As cisternas da terra estão muitas vezes vazias, seus lagos secam, mas em Cristo há uma fonte viva da qual podemos beber continuamente. Não importa o quanto tomemos e demos aos outros, ainda haverá abundância. Não há perigo de esgotar o suprimento, pois Cristo é a fonte inesgotável da verdade. Por isso que eu digo, né, a todos vocês, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Nós agradecemos a você que participou desse estudo maravilhoso, dessa recapitulação, para que Deus impressione a mim e a você, para que nós sejamos tocados e nós possamos, ao lermos, ao estudarmos, ao sabermos das experiências do povo de Deus no passado, nos sintamos animados e confiantes desse Deus provedor, desse Deus que é pão, desse Deus que é água, o pão vivo que desceu do céu, a água da vida, o Deus protetor, o Deus provedor, o Deus mantenedor, que ele deseja participar das nossas decisões, deseja participar da nossa caminhada, da nossa história, ressignificar os nossos sonhos, a nossa vida, a nossa caminhada. E que Deus continue nos abençoando. Agradecemos a todos por nos acompanhar nesse estudo. Convido você, neste momento, a fechar os olhos para que nós possamos orar ao Senhor. Vem comigo na oração. Amado Deus, querido Pai, Pai de amor, de bondade e misericórdia, nós te agradecemos por mais um estudo da lição. Te agradecemos porque Tu és um Deus provedor, um Deus mantenedor. Que nós possamos termos consciência do que Tu representas em nossa vida, do que o Senhor representa na nossa história, na nossa caminhada, através dessas experiências do passado, quando as águas amargas de Mara se transformaram em água doce, quando se proveu o maná no céu,
quando o povo precisava entender que a obediência a ele, ao sábado, e em todas as contas valeria a pena, que não ia faltar nada para eles. Que nós possamos também compreender nesse presente, e que nós tenhamos um sábado de alegria, um sábado de tranquilidade em tua presença, em nome de Jesus, amém. Meus queridos, muito obrigado por nos acompanhar. Compartilhe o nosso canal, dê um like. Se você não se inscreveu, se inscreva. E que Deus continue nos abençoando sempre. E até o próximo sábado, se Deus assim o permitir.